coisa para você. Alguém me mandou um post, um banner de uma pessoa que era convertida e que voltou para o mundo e que está tendo uma vida desregrada. E essa pessoa me perguntou, mas espera, não houve conversão? Estamos agora no outro assunto. Antes de ir embora, eu quero falar isso com você. E não é a primeira vez que alguém me pergunta isso. Fulano ou fulana está desse jeito, não houve conversão? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei isso outras vezes e vou repetir hoje. Quando você vê alguém que já esteve na presença do Senhor, que foi usado até pelo Senhor em algumas ocasiões, que tinha uma vida com Deus, né? E de repente, entre aspas, a pessoa some e você vê, ela tá lá no mundo, debaixo do sistema, joga por terra tudo que ela viveu em Deus, tudo que ela aprendeu. Será que essa pessoa realmente não se converteu? Querido, toda vez que você sentir saudade do mundo, toda vez que você tiver uma luta muito intensa para não retroceder, para não voltar atrás, coloca a tua cara no pó e peça a Deus, Senhor, eu quero ter um encontro tão tremendo contigo. Quero me apaixonar tanto pelo Senhor que o mundo não vai me fazer falta. O que acontece é que todo mundo que vem para Jesus vem com um histórico, vem com uma bagagem. E o adversário conhece os pontos fracos, vulneráveis daquela pessoa. E o que vai acontecer? Ele vai assistir ela se converter, ela vai para Jesus, né? Tá lá emocionada, mas ela não alimenta o espírito, ela não coloca a palavra em prática, ela não guarda a palavra, não grava no coração. O inimigo, conhecendo as vulnerabilidades daquela pessoa, ele vai simplesmente cruzar os braços e esperar o momento oportuno em que ela estiver fraca, debilitada, ou ele vai esperar uma porta se abrir para poder atacar. Só que quando ele conseguir encontrar essa porta aberta, ele não vai empurrar ela e entrar sozinho, não. Ele vai chamar mais 7, como diz a Bíblia, e serão 8 empurrando a porta para entrar. E quando entrar, vão cada um se espalhar por um canto no interior daquela pessoa e vão tomar aquela casa, porque nós somos a casa do Pai, nós somos o templo do Espírito Santo. E depois que esses 8 entram para tomar e agir, a Bíblia fala que o estado da pessoa se torna pior do que a primeira vez. Ou seja, ela vai voltar a praticar as mesmas coisas do passado, mas de uma forma muito maior e mais intensa. Porque o inimigo perdeu aquela pessoa uma vez, ele vai reforçar a segurança e o ataque para não perdê-la novamente. Então, não coloque em dúvida a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. João 8,32. Conhecer fala de ter intimidade com a verdade. E você só pode ter intimidade com a verdade tendo seu tempo a sós com Deus e aplicando a palavra. Entendeu, querido? Então não se escandalize. Porque eu tô vendo um monte de gente caindo. Eu tô vendo um monte de gente aí pecando. Tava na igreja outro dia. Será que não houve conversão? Amado, Deus quando entra, ele entra e faz a obra direito. Só que nós temos escolhas, ataques no mundo espiritual. Por isso que na comunidade, a gente sempre fala para não andar sozinho. Muitas vezes, por causa do amor à reputação, do orgulho, nos escondemos por trás de uma armadura, fazendo de conta que está tudo bem, quando lá dentro já estamos caídos. E aí, quando a igreja assusta, está lá no mundo, dando mau testemunho, passando vergonha, colocando o nome de Deus, né, em risco, em dúvida. Então você que se sente abalado com essas coisas, entenda, viu? Entenda, Deus chegou,
Deus fez a obra, a pessoa foi sincera, ela tentou de todas as formas, mas como não houve intimidade total ao ponto de aplicar a palavra e se tornar um só na palavra, o inimigo ficou esperando o tempo oportuno para atacar e colocar de novo seus planos em ação. Porém, de uma forma mais segura, né, mais ostensiva. É uma pergunta que me foi feita e às vezes me fazem esse tipo de pergunta e eu estou respondendo para você. Amém? Outra coisa, quem tem o meu Instagram, se você não tem, tá lá, Janete, @Janete, com THI no final, Menezes Oficial. Foi feita uma pergunta no meu direct, eu quero trazer para o Face para você entender. Pastora, o sexo virtual é pecado? Ou seja, é imagem, é sedução, mas não há toque físico, não há palpar. Será que eu estou pecando? Para a pessoa, ela está se aliviando da pressão e ela acha que por ser virtual, ela não está pecando. E aí, Jesus falou que só de olhar já adulterou. Então, a gente precisa entender. Quando Jesus veio, ele disse, eu não vim para abolir a lei. Eu vim para confirmar a lei. Se lá no Antigo Testamento o adultério era pecado, né, de ficar com a mulher do outro, ali no Novo ele fala que só de olhar já adulterou. Então, para quem? Estou sendo hoje mais clara. Para aquele cristão que está nesse vício, nessa prática, né, do relacionamento virtual, do sexo virtual, você está em pecado. Você está quebrando princípios. Um dos 10 mandamentos, não adulterarás. Você está mergulhado num abismo. Um abismo chama outro abismo. Pastora, a senhora é muito radical, foi a resposta. Eu dei a resposta e depois veio isso. A senhora é muito radical. Não sou eu, é a palavra do Senhor. Quero até ler para você aqui o que eu respondi, né? Porque às vezes, gente, surge uma dúvida e a gente acaba trazendo isso para responder para outras pessoas. Pastora, bom dia. Me tira uma dúvida. Sexo virtual é pecado? Não seria uma forma de aliviar sem pecar? Tá lá no Instagram, né? Aí eu coloquei, sexo virtual é uma atividade sexual em que 2 ou mais pessoas se reúnem através dos meios de comunicação com o objetivo de transmitir mensagens sexualmente explícitas. Eu não acho nada. Vamos perguntar a Jesus? Eu respondi. E Jesus disse em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com essa pessoa. Aí eu coloquei de novo, né? Tiago, em Deus não há, Tiago 1,17, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. A resposta que me deu, a senhora não estaria sendo muito radical? Já que os tempos mudaram, querida, a Bíblia não muda, né? A pessoa, que nem Jó dizia, 31:11, estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar com cobiça por donzela ou, no caso, homem algum. Então, gente, fica aí, tá? A resposta, para quem não tá no Instagram e quiser acompanhar, quiser deixar perguntas também, e eu quero deixar no final aqui para você uma outra coisa, né, que eu coloquei ali. Lembre-se do caos que se tornou a casa de Davi. Um abismo chama outro abismo, é uma expressão bíblica que significa uma tribulação contínua que se estende de aflição em aflição. Em outras palavras, é uma angústia chamando outra angústia, um problema convocando outro problema, uma inquietação trazendo outra inquietação. Esta expressão está registrada no Salmo 42, onde o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Quero falar para você aqui, eu coloquei, tá aqui o CEA, @ajuda.sea. CEA é um ministério de ajuda anônimo. Você que tem passado por vícios, né?
sexuais, hábitos sexuais que têm comprometido a sua vida com Deus, deixa eu ver aqui, de novo para me colocar para você. Oh, meu Deus, perdi o endereço. Espera aí, gente. Vou passar para você aqui de novo.